Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, estamos com mais um fórum de assistência à mulher nos ciclos de vida com a nossa matriciadora, a doutora Isabel Sorpreso. Doutora Isabel? Olá, eu gostaria de dar novamente as boas-vindas ao Fórum de Discussão para Assistência à Saúde da Mulher nos Ciclos de Vida, aqui da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Gostaria de sempre agradecer o convite pela oportunidade desse matriciamento ao professor Dr. Edmundo Chada Baracá, nosso professor titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador da Saúde da Mulher da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Além disso, gostaria de agradecer a parceria de Marisa Ferreira Lima, nossa aniversariante de ontem, e Suzete Alves, que são a coordenação da área técnica da saúde da mulher da Secretaria de Estado de São Paulo e que é, portanto, com grande alegria que nós já estamos no nosso segundo ano de edição desse fórum. Esse fórum, lembrando que fica no YouTube e que fica gravado, né, no site da Saúde da Mulher do Governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Saúde. Então, é com muita alegria que hoje, no dia 13 de setembro de 2023, eu recebo o professor Dr. Sóstenes Postigo com a temática Fitomedicamentos, Considerações Gerais. O professor Sóstenes, ele é mestre em tocoginecologia pela Faculdade de Santa Casa. Ele é também da Sociedade Brasileira de Ginecologia de Reprodução Humana, dentro da diretoria científica lá da sociedade. Além disso, ele é doutor em medicina pela Faculdade de Santa Casa, membro do Comitê Nacional de Climatério da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e presidente da Sociedade Médica Brasileira de Fitomedicina. Então, é com muita alegria sobre a fito, é com muita alegria que eu recebo o professor Dr. Sóstenes aqui conosco. Obrigada, Sóstenes. Nós que agradecemos, é um grande prazer, um privilégio, uma honra estar aqui hoje com vocês. Quero muito agradecer a querida professora Isabel Sorpreso, é uma grande querida, ao professor Baracá, a todos os coordenadores de equipe, a todos os gestores, pela realização do fórum, que eu acredito que muito acrescenta o conhecimento, né? E muito nos honra a participação. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os fitomedicamentos, né? Considerações gerais, né? Que na área da fitomedicina e de fitomedicamentos é bastante ampla. Então, o que foi nos solicitado é para fazer algumas considerações e depois, posteriormente, a gente vai ter maior prazer em estar numa outra data falando um pouco mais, né? Nós vamos falar um pouquinho, tecer aí um pouquinho em relação à introdução, vamos falar um pouquinho da fitoterapia, fitomedicina, né? O que é droga vegetal, derivado vegetal, o que é princípio ativo, marcador, fitocomplexo, a classificação dos medicamentos aí, né? De uma forma geral, e os fitoterápicos, como que eles estão no mundo, no Brasil e em São Paulo também, né? Não temos aí conflito de interesse, nem questões relacionadas à instituição pública nem privada.
A fitoterapia, né, do grego, terapia e fiton, né, é o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na prevenção e tratamento das doenças. E surgiu independentemente na maioria dos povos, sendo a forma mais antiga e fundamental de medicina da Terra, né? E isso surgiu lá na pré-história, na época dos homens, né? Nordental, então mais de 60 mil anos atrás, né? E depois passou aí pela Baixa Mesopotâmia, onde temos registros, né? A cerca de 2.400 a.C. pelos egípcios, através de papiros, depois o famoso papiro de Ebers, né? Que fala em relação às prescrições, algumas fórmulas, né? Isso 1500 a.C. Na Grécia, temos o Teofrasto, que escreveu aí, catalogou cerca de 500 espécies, né, vegetais, e depois nós tivemos o Hipócrates, que também fez um conjunto de obras, né, chamado Tratatus Corpus Hippocratinum, também bastante conhecido e que foi muito utilizado. Depois veio Dióscores, que fez uma síntese, né, e chamado Matéria Médica Liber Cinque. Posteriormente, na história, nós temos também, mais próximo, na América Central e do Sul, os índios, né? Depois entrou numa era de métodos químicos e analíticos, né? Onde, dentre eles, foi isolada a morfina, a codeína da papoula, a atropina e beladona e a cocaína, né, da coca, isso já no século XVIII. E, posteriormente, na Alemanha, em 1976, os medicamentos fitoterápicos teve um salto, né? Por quê? Porque ele foi comparado identicamente com os medicamentos sintéticos, né? Nas suas órgãos reguladores. Então, para o medicamento fitoterápico ser aprovado para uso comercial, ele tinha que passar pelo mesmo processo de medicamentos sintéticos. Então, isso deu um salto em relação aos outros países também, né? Lembrando que fitoterápicos são os considerados chás, os extratos fluidos, as cápsulas, né, com pó, e são realizados por prescrições aí para os profissionais da área de saúde. Tem também os usos por leigos e existem muitas plantas, porém poucos estudadas, e não tem uma padronização específica, tá? Já quando a gente fala em fitomedicina ou medicamento fitoterápico, é o estudo do medicamento com componentes ativos exclusivos de matéria-primas vegetais elaborados com aí extratos padronizados, né? E caracteriza-se pelo conhecimento científico, tanto da eficácia quanto dos riscos do seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância da sua qualidade. E isso faz a questão da diferença em relação ao os medicamentos, os fitoterápicos, né? E os fitomedicamentos têm monografias reconhecidas internacionalmente, são registrados na Anvisa e possuem pesquisas clínicas de segurança e eficácia. Quando nós vamos ver na RDC da Anvisa, o medicamento fitoterápico são aqueles considerados obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. E não se considera um medicamento fitoterápico aquele que inclui na sua composição, seja substância ativa isolada, sintética ou naturais, nem a questão das associações dessas com extrato vegetal, tá? E nós também verificamos, nessa mesma RDC, que os medicamentos fitoterápicos possuem em sua composição apenas matérias-primas vegetais, tais como drogas vegetais
ou os derivados vegetais, que nós vamos verificar. Qual que é a diferença? O que é droga vegetal? O que é um derivado vegetal? Às vezes pode acontecer uma confusão de uma certa forma, né? E aí a droga vegetal é o que? Uma planta medicinal ou parte dela, né? Que contém as substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação. Qual ação? Ação terapêutica, né? Após o processo de coleta, estabilização, quando necessário e aplicável, a secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou ainda pulverizada. E o derivado vegetal? O derivado vegetal é um produto da extração da planta medicinal in natura ou da droga vegetal, podendo ocorrer tanto na forma de extrato, tintura, alcalotura, óleo fixo ou volátil, ceras, o exsudato ou outros ainda, né? E os fitomedicamentos. Então, os fitomedicamentos podem ser de planta medicinal, droga vegetal ou derivado vegetal, tá? E aí, na tintura, extrato fluido ou extrato seco. Nós observamos que o extrato seco ele tem uma concentração maior do que o extrato fluido. O extrato fluido vai ter uma concentração maior do que a tintura, tá? Então, nós damos preferência, muitas vezes, à questão do extrato seco, porque nós temos maior concentração e um maior controle, né? E menor volatilidade. Vamos falar um pouquinho em relação ao princípio ativo, marcador e o fitocomplexo. Então, para a classe médica, o princípio ativo é simples, né? Mantém-se o mesmo pensamento, né? Que o princípio ativo de um medicamento fitoterápico é o quê? Uma substância ou classe química, seja flavonoides, alcaloides, os ácidos graxos ou outros, quimicamente caracterizadas, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável total ou parcialmente pelos efeitos terapêuticos do medicamento, no caso fitoterápico. Tá? Esse é o princípio ativo, que o pensamento e a lógica é a mesma do medicamento sintético. E o marcador? O marcador é um composto ou classe de compostos químicos, e aí nos medicamentos fitoterápicos a gente passa a falar em classe de compostos químicos, tá? Que no sintético não ocorre isso, que podem ser os flavonoides, alcaloides, ácidos graxos ou outros, presentes na matéria-prima vegetal, preferencialmente tendo uma correlação com efeito terapêutico. Então a gente procura que o marcador tem uma correlação direta com o efeito terapêutico que esse vegetal vai ter, né? Que é utilizado como referência no controle da qualidade da matéria-prima vegetal e do medicamento fitoterápico. E o fitocomplexo? O fitocomplexo já é as substâncias originárias no metabolismo primário ou secundário desse vegetal, que são responsáveis no conjunto pelo efeito biológico de uma planta medicinal ou de seus derivados. Ou seja, nos fitocomplexos, nos medicamentos fitoterápicos, você pode ter esse efeito, que é o efeito de vários compostos, várias substâncias presentes no produto vegetal, que você vai ter uma sinergia na ação e no efeito desse produto, tá? Então, muitas vezes, você vai ter um efeito sinérgico, você pode ter um efeito melhorado do conjunto dessas substâncias, porém, isso pode caracterizar um menor efeito colateral, ok? Menor possibilidade, visto que é um conjunto de substâncias, não só apenas uma substância. E como nós verificamos isso? Através da cromatografia, que é um método de separação e quantificação de substâncias em uma mistura. Tá? E no cromatograma, cada pico representa uma substância, né? Não sei se vocês estão vendo a minha seta indicadora aqui, nós observamos... Estamos sim.
Ótimo. Nós observamos aqui nesse extrato, então aqui em cima está representado um extrato, tá? E aqui embaixo outro extrato, ok? Nós observamos que são parecidos. Essa parte aqui, ó, é praticamente idêntica no extrato A e no extrato B. Essa outra parte aqui já não é idêntica, tá? Em um extrato ou no outro extrato, ok? Então, o que nós observamos? Que esse segmento é semelhante, né? Desses dois extratos, tá? Porém, esse outro não. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se nós não soubermos o princípio ativo específico, a gente vai utilizar este que está idêntico para como marcador, tá? E isso a gente vai buscar o que na qualidade, vai marcar ele e vamos passar a controlar o doseamento dessa substância em cima desse princípio ativo, tá? Porém, isso quer dizer o quê? Que se esse aqui foi o marcador da substância do vegetal, nós vamos ter o extrato A idêntico o efeito do extrato B, certo? Se este aqui, que for o princípio ou o efeito, que der o efeito e for o marcador posteriormente, ou tiver o princípio ativo, nós vamos ver que este extrato B ele vai ter uma maior potencialização, maior efeito do que o A, correto? E se essa parte for responsável pelo efeito colateral do medicamento, desse fitomedicamento, o extrato A vai ter um menor efeito colateral, menor possibilidades de efeito adverso do que o extrato B. Ok? Então, e se posteriormente nós verificarmos aí que não é o marcador aquele anterior, nós podemos modificar, tá? Posteriormente, né? Então, aquilo que eu já falei anteriormente, se for o marcador e o princípio ativo estiver nessa outra parte, nós vamos ter uma efetividade maior no extrato B do que no extrato A, tá? E muitas vezes isso nos leva a observar que medicamentos fitomedicamentos com a mesma quantidade, a mesma miligramagem de princípio ativo, nós observamos às vezes que o comprimido em determinado lote pode ser um pouquinho maior do que o outro, exatamente pela essa variância, né? E o verde assinalado a seta verde produz algum efeito indesejado tóxico se for relacionado a isso, conforme a gente citou, né, já anteriormente, tá? É possível ainda que evidencie o efeito terapêutico não derive exclusivamente da substância indicada pelo verde, e aí nós podemos modificar, né, tá? E esse conjunto aqui, que é o fitocomplexo, tá? A gente utiliza como marcador este, porém, estes outros vão ter um efeito também, que pode ter um efeito sinérgico e isso potencializar e melhorar a eficácia do medicamento fitoterápico, né? Isso mostra a sabedoria das plantas, né? Que ao reunirem substâncias que produzem em conjunto um efeito melhor que cada uma isolada, tá? E dessa forma também pode ter um efeito colateral
menor, né? E em relação à classificação dos medicamentos, então, ó, eu falei um pouquinho, a gente sabe que às vezes no início, ou tem uma certa, às vezes pode ter uma certa dificuldade, mas a cromatografia, ela verifica a quantidade e a concentração do princípio ativo, tá? Vamos supor, se quer um determinado efeito, você tem que ter uma quantidade necessária daquele princípio ativo, né? E também do fitocomplexo que faz ação sinérgica, né? Então, muitas vezes, de uma certa forma prática, o que se observa? Às vezes, tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tomo sempre um chá né, de alguma planta, né? E eu tenho em casa, colho e uso duas folhas e tal. E fui no interior, né, do estado ou do país, e lá utilizei a mesma quantidade e ficou muito mais forte, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a concentração é maior. É maior por quê? Se a gente considerar que é a mesma espécie, vai ser maior em decorrência à terra, né? Que foi plantado os nutrientes que tinha na terra. Então, isso faz com que a concentração aumente um pouquinho. E a cromatografia, ela faz o quê? Ela mensura essa concentração do princípio ativo, né? Em relação à classificação dos medicamentos, de uma forma geral, comercializado, 56% são sintéticos, cerca de 5% biológicos, 6% fitoterápicos. Porém, nós notamos aqui, ó, verificamos que 24% são derivados vegetais e 9% são sintetizados a partir de vegetais. Tá? O que quer dizer isso? Os derivados vegetais, ó, se a gente somar todos esses daqui, ó, 24, 39%, quase 40%, quase a metade, são fitoterápicos ou derivados de plantas, né? Isso quer dizer o quê? Que dos derivados vegetais, nós temos aqueles fitofármacos, né, que são ativos purificados, né? Quais são eles? Diosmina, né? Quem já não passou uma diosmina, para prescrever uma diosmina, né? Digoxina, morfina, tá? Codeína, ergotamina, quem é GO, né? Quem já não passou uma ergotamina, né? Uma ergotrate, né? A codeína, tá? A vincristina, vinplastina, que são aí antineoplásicos, tá? Também muito utilizado, principalmente para mama e outras neoplasias, para quimioterápicos, né? E os sintetizados a partir de vegetais. Nós temos a Dioscoré, que é utilizada a raiz ou rizoma, né? Que vai ser a georgenina, que é uma hemissíntese, né, da progesterona, dos estrógenos, da testosterona também. Nós temos aí o Buscopan, né, também é sintetizado a partir de vegetal, e o AS, que foi aí o precursor, né, um dos primeiros aí, medicamentos sintetizados a partir de vegetais. Tá? Ou seja, tem muitos medicamentos que às vezes a gente prescreve no dia a dia e a gente não sabe que está prescrevendo um medicamento que vem aí de origem vegetal. Tá? E como que estão os fitoterápicos aí no mundo, né? Faturamento em 2020 girou em torno de 115 bilhões de dólares, tá, no mercado global. Na Europa, 33% desse faturamento.
Nos Estados Unidos, 24%. Na Ásia, 25%. E toda a América Latina, 5% apenas, tá? E 13% em outras regiões, né? E estima-se que nos países emergentes, cerca de 75% da população utiliza produtos naturais, né? E nos países aí desenvolvidos, chega a mais de 50%, principalmente relacionado às doenças com estilo de vida, né? E o envelhecimento da população tem nos alertado para o aumento da consciência das pessoas aos problemas de saúde, né? À qualidade de vida, ao estilo de vida. E isso tem feito um aumento da procura e do consumo de fitoterápicos no mundo, né? E é uma tendência aí a utilização deles para a prevenção de doenças, né? E no Brasil, como que está no Brasil os fitoterápicos? Os fitoterápicos teve uma revolução em 1995, através do professor Elisaldo Carlini, então secretário da Vigilância Sanitária, que ele baixou a portaria 06/95, que trouxe os fitoterápicos ao terreno do embasamento científico, de tal forma que eles não poderiam mais ser distinguidos dos produtos sintéticos, a não ser pela origem, igual ocorreu lá na Alemanha, em 1976. Tá? Ou seja, para o medicamento fitoterápico ser aprovado na Anvisa, ele passa pelos mesmos processos dos medicamentos sintéticos. Tá? E também foi lançado uma política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, implementada em 2007, com o objetivo primário inicial de garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo, assim, o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e também da indústria nacional. E como objetivos específicos, ampliar as opções terapêuticas aos usuários, né? E também aos prescritores, com segurança, eficácia e qualidade, através do conhecimento tradicional, né, que já tínhamos popular, e também implementando o conhecimento técnico científico, promovendo, assim, pesquisas nas diversas fases da cadeia produtiva. E, além de construir um marco regulatório para a produção, distribuição e uso de plantas medicinais e fitoterápicos, a partir de modelos já existentes. E seguindo e levando isso à frente, também foi lançado o Memento Fitoterápico, né, que é um manual prático de prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos, que são baseados em evidências científicas, né, para auxiliar o quê? A tomada de decisão dos profissionais na conduta terapêutica. Tá? E a primeira edição teve 28 monografias de plantas, tá? E foi lançado inicialmente e posteriormente, agora em 2020, né, teve a sua segunda edição, já com 85 monografias, contemplando 85 espécies, 236 formulações, 223 páginas, né, a segunda edição. Tá? E a política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ele tem a visão de conseguir trabalhar em conjunto o Ministério da Saúde e a Anvisa, né, junto com o Departamento de Assistência Farmacêutica, para disponibilizar financiamento para municípios e estados, para disponibilizar os medicamentos fitoterápicos. E quais são esses medicamentos? Foram 12 medicamentos fitoterápicos que são
fitoterápicos, medicamentos, então são industrializados com a aprovação da Anvisa, né, e com financiamento e aí de insumos de origem vegetal, né, as plantas medicinais e os derivados vegetais, né? E aí nós temos a maitenos, nós temos também o ramos, nós temos a menta, a micânia, o esquina, os terembinfólicos, temos também a garra do diabo, o glicinimax e a urticária também, né? Além do plantago ovata, aloe vera, salix elba e também a cinara. Ou seja, são 12 plantas inicialmente liberadas pelo RENAME, né, de fitoterápicos no SUS, tá? Para poder ser disponibilizado à população, tá? Lembrando ainda que os fitoterápicos no Brasil temos aspectos positivos, né, que são a legislação, que é bem estabelecida, uma boa aceitação da população, nós temos bons centros de pesquisas, nós temos também o menor custo para a pesquisa dos fitoterápicos. Por quê? Porque eles já têm a questão popular, né, de funcionar, de funcionamento, e isso, de uma certa forma, facilita aí a condução e a assertividade na pesquisa, né? E tem maior potencial, claro, da biodiversidade do mundo, né? Já é de conhecimento de todos. E temos também os aspectos negativos, né? Será que nós temos preconceito da classe médica, da classe prescritora, dos profissionais da área da saúde? Será que temos desconhecimento da população? Será que a matéria-prima pode ter aí de ser de má qualidade, né? A fiscalização, será que é insuficiente? Será que nós temos uma cobertura da imprensa suficiente também, ou não, né? Então, nós temos esses aspectos aí negativos, né? De uma certa forma, que tem que ser trabalhados, né? E os fitoterápicos em São Paulo? Como que estão os fitoterápicos em São Paulo? Em São Paulo tem um memento de fitoterapia. Então, lembrando que assim, o Ministério da Saúde tem, teve esse decreto que cada município pode estar adquirindo e solicitando, tá? Através de um processo que depois a gente vai estar, junto à Sobrafito, disponível para poder auxiliar no que necessário se fizer, tá? Em São Paulo, nós temos a valeriana disponível, tem o Glicine Max também, tem a espinheira santa e tem a garra do diabo, tá? Tem as 4 disponibilizadas para as unidades básicas de saúde, tá? Tem a composição, seja do Glicine Max, seja da garra do diabo, seja da valeriana ou ainda da espinheira santa, tá? Lembrando que o Glicine Max é utilizado muito para as mulheres no período de transição menopausal e menopausa, né, em relação aos fogachos. A espinheira santa é um ótimo medicamento fitoterápico para a parte de gastrite, né, também, né, sintomas gastrointestinal. E a garra do diabo é um ótimo anti-inflamatório, principalmente com ação reumatológica, né? E a valeriana é um indutor do sono, né, para insônia, tá? Em São Paulo, 470 unidades base de saúde para disponibilizar. Em relação ao consumo, em São Paulo, tem verificado, desde isso, um mapeamento de 2014, para agora nós verificamos que
houve um crescimento, está tendo um crescimento constante em relação ao consumo e à utilização e à disponibilização desses 4 medicamentos fitoterápicos. Tá? E quais as mensagens que nós queremos deixar a todos? Né? Que o Brasil detém cerca de 15 a 20% da biodiversidade do planeta. Né? E o valor anual dos medicamentos derivados dessa biodiversidade é superior a 200 bilhões por ano. Mas o Brasil participa muito pouco desse mercado. Né? É um potencial aí subinvestigado, subutilizado em programas de descoberta de substâncias naturais para as mais diversas aplicações. Né? E vislumbra-se que a interação harmoniosa da comunidade científica, dos profissionais de saúde, da indústria farmacêutica, dos órgãos governamentais e da sociedade civil poderá colocar o Brasil na vanguarda desta alternativa terapêutica. Nós sugerimos aí para leitura Fitomedicamentos na Prática Médica, segunda edição, da professora Sônia Maria Rolim Rosa Lima. Nós queremos agradecer a toda a equipe, né, da Santa Casa, né, liderada pela professora Sônia, a todos também da Sobrafito, que nós agradecemos, né, em nome de todos, e agradecemos muito também a presença de todos aqui nesta data, né? E estaremos abertos às perguntas, né? Para discussão. Obrigada, professor Sóstenes, pela excelente aula, explicação e também trazer os fitomedicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde. E eu acho que uma coisa super importante aqui que o pessoal depois vai colocando no chat, só colocar, né, Sócio, de como uma reflexão, a importância das políticas públicas, né? A importância de nós estarmos trazendo diretrizes, normatizações no processo de trabalho, né, do médico que está, às vezes, lá na ponta, né, Sóstenes, que muitas vezes não está próximo, às vezes, né, de um hospital universitário, ou mesmo, né, já se formou há muito tempo, mas as normativas, as diretrizes, elas dão essa oportunidade, né, Sóstenes, de manutenção de processos de trabalho. E as políticas públicas também, né? Então, a vinda dos fitomedicamentos no Registro Nacional de Medicamentos e também no REMUME, no caso do município aqui de São Paulo, né, é fundamental, né, sócios, para que a gente possa aí ter essa inclusão de mais uma terapêutica para os pacientes. Então, que em 1995 foi quando veio, né, portanto, essa normativa, né, e depois também tiveram algumas políticas públicas, né, que trouxeram aí os medicamentos, então, os fitomedicamentos. Então, eu queria dar essa reflexão para nós quanto isso é importante. Uhum. Sim, sim. É importante a questão de política pública. Eu acho que tem essa interação de todos, né? Eu acho que tem que trabalhar em conjunto, todos nós, né? Para a gente poder disponibilizar. Eu acho que é um arsenal importante, né? De terapêutica, principalmente nós pensando na prevenção, na forma de você iniciar as orientações e a terapêutica
de forma preventiva, de forma mais tranquila, né? E os medicamentos fitoterápicos têm uma importância muito grande, né, em relação a isso. É, ah, alguns municípios dão mais importância um pouquinho, outros menos. Então, isso é importante dos profissionais da área da saúde é, cobrar isso, né? Viabilizar, auxiliar viabilizar na realidade, né? Porque às vezes o político pode até ter ter a boa vontade, mas tem que ter esse auxílio, né? De todos em conjunto, né? Acho que todos buscam a, 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 a melhora do paciente e disponibilizar e auxiliar essa população, né? Eu acho que esse é o intuito de todos, isso é a busca de todos, né? É, dentro desse contexto da farmacêutico, para a aquisição do medicamento, geralmente o município entra com 20%, 25%, tá? O Estado entra com outros 25% e a União entra com 50%. O que tem acontecido é que tem ficado verba, sobrado verba na União, não sendo utilizado. Então, subutilizado, às vezes, a verba que tem disponível, né? Tá? Então, a gente acredita que tem esse potencial, né? De pesquisa também tem esse potencial, Brasil, né? Tem a maior biodiversidade, né? Tem que, de forma adequada, né? Utilizar de forma adequada, de forma séria, né? Isso eu acho que vai trazer aí muitos benefícios, né? A todos, né? Tá? E a Sobrafito se coloca à disposição para auxiliar nesse intermédio, né? Nesse próximo congresso da Sobrafito, que vai acontecer em 2024, a gente vai tentar ter essa junção, né, de todos, né, colocar todos em uma mesa para conseguir caminhar, né, mais a passos mais largos e crescer e implementar isso, né, também, tá? Desculpe se eu me alonguei muito. Não, imagina. Tá? É importante essa aproximação também, né, da Sobrafito, e que bom, né, que vocês vão ter esse olhar para o Sistema Único de Saúde, porque é fundamental. Sóstenes, a Glicinemax, que é disponível, né, aí para o tratamento e alívio, né, dos sintomas de menopausais, a Eni Canetti, de São Mateus, São Paulo, está mandando um abraço e dizendo excelente aula. Aqui, acabou de vir aqui no meu chat. Então, para o pessoal que está no AME, porque aqui tem AME, aqui tem o pessoal da atenção básica, né? Tem diferentes níveis de assistência à saúde. Para aquela mulher de alívio menopausal, de sintoma menopausal, que às vezes tem uma contraindicação ao uso de terapia hormonal, né? Vamos relembrar como que a gente utiliza o Glicinemax, como que prescreve, qual é o acompanhamento para essa mulher. O que você indicaria, Sóstenes, por favor? Então, o Glicinimax, ele é uma isoflavona, né? Uma isoflavona, provém da isoflavona de soja, né? E ele tem aí como princípios ativos, tem a dadzineina, tem a genisteína e tem a gliciteína, principalmente, né? Os três que formam aquele fitocomplexo, né? Tá? E é, e depende da miligramagem, né? Uh, de uma certa forma, geralmente a disponibilidade uh, no Sistema Único de Saúde é de 150 miligramas, tá?
padronizado aí em 40% de isoflavonas, tá? Que é equivalente a 60 miligramas de isoflavonas, tá? Então, você tem que ter essas 60% miligramas de isoflavona para você ter um efeito, né? E isso a gente está falando em extrato seco padronizado, ok? Então, ou seja, a gente está falando de um medicamento fitoterápico, não somente do fitoterápico, tá? É, tem farmácias, né? Eu acho que é importante ter essa padronização, ser aprovado pela Anvisa, porque tem boas farmácias, tem ótimas farmácias, né? Se a gente falando em medicamento fitoterápico. Nós temos ótimas farmácias, mas tem outras também que deixa a desejar em relação à matéria-prima. Então, nós perdemos um pouquinho a questão de controle. Então, se o profissional tem uma confiabilidade, né? Então, local da farmácia, mas a gente perde um pouquinho essa questão de quanto que você está prescrevendo. O medicamento fitoterápico, né, por outro lado, nos dá essa segurança de você prescrever, no caso, o extrato seco do Glicinimax, 150 miligramas, a gente sabe que está padronizado em 40% de isoflavonas totais, né? Tá? E serve principalmente as isoflavonas para os fogachos, os calores, tá? Ele é bastante eficaz. Em relação à questão de massa óssea, ele não é tão eficaz, né? Nós fizemos um trabalho a longo prazo, que até ganhou ganhou um prêmio no Simpósio Mundial de Ginecologia Endócrina, né? Um trabalho que nós fizemos na Santa Casa, quem estava à frente do trabalho, a professora Sônia, a gente fazia parte também, Sônia Rolim, né? E aí a gente verificou que a longo prazo melhora as ondas de calores, efetivamente. Nós temos que lembrar que, como é um medicamento fitoterápico, a ação dele não é tão rápida, né? Então, você vai ter um pico de ação em 90 dias, cerca de 3 meses. Então, é interessante, quando prescrever medicamento para paciente, orientá-la, porque senão ela toma 5 dias, 6 dias, 7 dias, ela fala, não funciona esse medicamento, né? Então, é importante essa orientação, né? Tá? E uma outra coisa que a gente tem que lembrar também, que a isoflavona, o Glicinimax, ele tem uma ação, é o CERMES, né? Tem uma ação estrogênica, por isso que tem uma ação efetiva em relação às ondas de calores. E se a gente pegar lá no Cooperman, né, na avaliação lá da questão dos sintomas climatéricos, que mensura isso, se o Cooperman for leve a moderado, a gente vai ter uma boa ação da isoflavona. Agora, se o Cooperman for acentuado, ou seja, tiver muita sintomatologia, às vezes a gente não melhora totalmente, tá, com a isoflavona, tá? A gente tem que ter essa, né, essa noção para a gente direcionar para quem a gente vai estar prescrevendo a medicação. E como tem um efeito estrogênico, então a gente tem que tomar um certo cuidado se a paciente tem algum tumor hormônio dependente, né? Então, conversa lá com a questão, na mama tem mais receptor beta, então vai conversar com o receptor. Então, a paciente que tem câncer de mama ou aumento do risco, a gente tem que tomar um certo cuidado e está proscrito, né? Não vai utilizar a isoflavona, né? E vai dar opção para outras possibilidades, tá? Eu acho que eu passei um pouquinho, né?
Não, de eu todo. acho Inclusive, eu vou importante na cara. relembrar. Claro, só uma Eu coisa acho prática, 150 miligramas, um comprimido ao dia, tá? isso. 150 miligramas. Então, em São Paulo, é disponibilizado na rede SUS 150 miligramas, tá? Um comprimidinho ao dia, e aí vai usar. E, claro, para prescrever, é interessante ter um exame, né? Uma mamografia, ultrassom, né? É interessante ter essa avaliação aí da propedêutica básica do climatério, né, professora Isabel? Excelente, obrigada. Professor Sócrates, nós temos uma pergunta aqui no fórum de discussão. A Eli gostaria de saber do uso da valeriana para sintomas climatéricos. A valeriana, uma ótima pergunta, né? Porque a valeriana, ela é aí utilizada, né, há muito tempo, né, para a indução do sono, né? Isso lá de a época de Prócrates, né, no século aí no século dois, né, lá da época de Galeno, né, já indicava a valeriana para insônia, né, tá? Então, bastante tempo, né? E também para dor de cabeça, palpitação, né, utilizava-se. Foi utilizada também na Segunda Guerra Mundial, né, a valeriana, na Inglaterra, para aliviar o estresse, né? E o cansaço na época dos ataques aéreos. Foi utilizada com sucesso, por isso que eu estou citando, né? Tá? A composição da valeriana, ela depende do quê? Depende da presença dos cisterpenos, né, que são expressivos aí no ácido valerênico, né, tá? E isso vai fazer aí a eficácia, né, tá, do produto. Tem uma atividade sedativa, tá, a valeriana, através do quê? Dos receptores da ação dos receptores do GABA, né? E isso vai levar aí uma efetividade que a gente fala de uma insônia de causa leve a moderada, né? E pode ter aí também efeitos aditivos e sinérgicos, né? E causar aí, a gente tem que estar atento à potencialização na questão de efeito sedativo se estiver utilizando alguma outra droga ou ainda álcool, tá? Então tem que estar atento em relação a isso, né? Orientar a paciente para não utilizar álcool, né? Junto ou outras drogas sedativas, tá? A valeriana, ela é bastante aí pesquisada já, né? E liberada para o seu uso, tá? E aí vai passar a depender da presença, né, dos sesquiterpenos, que a gente fala a concentração deles, né? A concentração deles geralmente tem que ser de 0,8% a 3,5%, tá? Por que eu estou falando isso? Em São Paulo, o que tem disponível é 0,8%. Tá? Então, você vai passar da valeriana, você pode passar vamos supor, na prescrição, você pode estar utilizando de 100 miligramas, tá? Então, 100 miligramas vai ter 0,8% de concentração. Então, você utiliza 100 miligramas e pode utilizar ela preferencialmente à noite. Lembrando que, às vezes, pode levar um tempo um pouquinho para o seu efeito, não é imediato. Então, você prescreve 2 a 3 horas antes de deitar, se for a questão
da insônia, né? Tá? E isso, eu estou falando isso de 0,8%, porque se você pode ter uma concentração de 0,8% a 3,5%, isso quer dizer que você não tem uma concentração tão alta. Então, você pode poder passar 100 miligramas ou você pode passar 200 miligramas se acaso 100 miligramas não estiver fazendo efeito. Ok? Que mesmo assim você vai ter uma concentração de 1,6%. Tá? Será que eu respondi a essa pergunta ou ficou mais alguma dúvida relacionada a isso? Não acredito que sim. Eu acho que Eu falei na aqui, concentração, Isabel, porque às vezes pessoas que tiver, se ela tiver não em São Paulo, dependendo do lugar que ela tiver, é interessante ver sim. essa concentração, para ver se é mais concentrado ou menos. Por quê? Porque a prefeitura, quando for adquirir o medicamento, ela pode adquirir o medicamento com uma concentração maior, e a indústria vai fazer uma concentração maior, tá? No caso, o medicamento em São Paulo, pelo menos no município de São Paulo, é feito com 0,8%, tá? A marca é da Bionatus, né? O fabricante, tá? E estabeleceu a 0,8%. Mas você pode estabelecer uma concentração maior ou menor, dependendo do local, tá? Obrigada. E a Eni também está agradecendo aqui. E tem mais uma perguntinha que é do AME Obstetrícia. Boa tarde. Teria algum fitoterápico contraindicado nas gestantes? Então, a gestante é um caso, né, à parte um pouquinho, tá? Por quê? Porque tudo que tem uma ação, e aí tem uma certa questão, falando em fitoterápicos, que às vezes as pessoas falam, não, mas vai tomar fitoterápico, não tem problema nenhum, que não vai ter problema nenhum. E a gente tem que lembrar que tudo que tem uma ação pode gerar uma reação, né? É, e, e aí, dentro da questão da gestante, a questão de segurança, a gente tem uma certa dificuldade, né? Dificuldade o quê? Na questão da pesquisa mesmo, né? Principalmente, a maioria dos fitoterápicos são contraindicados no início da gestação, tá? Então, seja por uma questão de alguns que são relaxantes, ele pode, às vezes, ter um efeito de aumentar a motilidade das fibras lisas, né, do útero, tá? Esse é um outro fator que a gente tem que estar atentos. Então, os fitoterápicos na obstetrícia, eles são bastante reduzidos, tá? A sua utilização, embora, claro, tem para enjoo, foi aprovado aí há pouco tempo, né? Tem alguns, né, específicos, né? Que é a questão do, do gengibre, né? Tá? Então, o gengibre, ele foi... tem medicamento, que é eu acho que só tem um de marca, né? Um que é utilizado de marca, que é o Gengimin, né? Mas tem o gengibre que pode ser utilizado aí para a questão de enjoos, né? Mas o enjoo leve a moderado, tá? Mas claro que sempre a gente vai estar Aqui, o a gente está pessoal, falando em relação a sim, medicamentos aprovados pela Anvisa e medicamentos fitoterápicos, tá? sim. Aqui a obstetrícia AME está agradecendo, muito obrigada ao professor Sóstenes. Agora aqui, a Lúcia, de Franco da Rocha. Por favor, o senhor poderia repetir qual miligrama da isoflavona disponível para nós? Então, eu acho Cento, que... Isso.
Fala, pode falar. É 150 miligramas, tá? Então, você vai prescrever 150 miligramas, um comprimidinho ao dia, tá? Essa é a prescrição. O padrão de qualidade, no caso, tem que ter 60 miligramas de isoflavonas totais. Tá? Mas aí é o padrão de qualidade do comprimido. Então, você vai prescrever 150 miligramas e lá já está padronizado que vai ter 60 miligramas. Tá? A questão, às vezes, quando eu você acho que eu vou foge até. do medicamento fitoterápico, você pede um pouquinho essa possibilidade. Então, quando for, vamos supor, você vai manipular, aí você precisa de ter. Como que você vai ter essa quantidade? Você vai fazer a cromatografia, você vai saber. Só que a questão é que a cromatografia ela tem um custo, é um custo alto, né? Então, geralmente é difícil nas farmácias, não tem a cromatografia. E aí depende muito da qualidade da matéria-prima desses produtos. E a matéria-prima, geralmente, vem da Índia ou da China. Tá? E uma curiosidade, a isoflavona, ou a soja, né? A soja que é fabricada, que é plantada e colhida no Brasil, não tem essas propriedades ideais e adequadas. Então, as isoflavonas que é utilizado como medicamento, elas são importadas. Tá? Geralmente é mais importado de alguns países da Europa. Deixa eu só comentar, doutor Zóstenes. Prazer, sou a Marisa aqui da área Textil da Mulher. Felizona com esse tema, né? Eu acho que Já tinha a te gente. apresentado aí no É, comecinho. a, mas só para avisar a Lúcia, que fez a pergunta, os municípios é que tomam a frente para ter os fito dentro do seu sistema, né? Não existe nada, por exemplo, de distribuição do SUS. Então, se o município não fez essa pactuação, você não vai ter a fitoterapia ou a fitomedicina dentro do teu município. Que eu entendi, né, doutor Sóstenes? E aí eu acho que tem muita coisa para se discutir dentro das questões, inclusive da mulher, dentro da fito. O que pode ser encaminhado é que parece não, eu acho que foi isso que eu entendi, que é sobre a fito, para o Congresso do ano que vem, vai estar apoiando esses municípios, não é isso? Que quiserem ter a fito dentro do seu sistema, do seu microsistema de saúde aí, tá? O município de São Paulo tem algumas coisas, mas não são todos os municípios que oferecem fitoterapia, entre outras coisas aí que a gente sabe que existe. Mas pelo que eu entendi, aí o Dr. Zóstenes vai poder nos responder, me parece que a Sobrafito, para o ano que vem, vai apoiar esses municípios, aquele município que tem interesse. E aí entra uma questão, né, doutor Sóstenes, também na qualificação dos profissionais para a utilização, né, dos fito, porque dentro de toda uma sistematização aí de utilização, a gente precisa entender que é diferente totalmente de você oferecer. Vou só citar aqui o chá de amora, né? Então, assim, por que o chá de amora não dá certo? Ou dá certo para umas e não dá certo para outras? Existe toda uma questão de sistematização e de metodologia para você fazer o tal do chá de amora, né? Eu acho que é isso que está sendo discutido aqui, né? Mas eu acho que poderíamos depois bater um papo sobre essas questões da fitoterapia tradicional mesmo, e o que isso ajuda, né? E o que atrapalha, porque a gente também sabe que fitoterápico é medicamento, né? Então, viu, Lúcia? Só para deixar claro, porque aí amanhã o povo começa a pedir na prefeitura, não tem, aí vai ser um problemão. Sim, Passa a palavra. muito pertinente, Marisa, a observação, muito pertinente a orientação, que realmente a união
lá atrás, na época, o Lisaldo Carlini era lá da União de Brasília, da Vigilância Sanitária, né, em Brasília, não de São Paulo nem do município, e aí instituiu isso. E aí, instituindo isso, foi buscar quais são as plantas. Bom, vamos disponibilizar, vamos ver 12 que são cientificamente comprovadas e têm condições de estar liberando. Dessas, vamos disponibilizar, só que a União disponibilizou. Tá, mas depende o quê? Do município, a iniciativa é do município. Em São Paulo tem 4, estão querendo aumentar para 6, né? Então, depende do município ter essa iniciativa. A partir do momento que o município tiver a iniciativa, o município vai falar, bom, o que dentro da minha micro-região aqui eu preciso, né? Eu tenho população que que está no climatério, que vai usufruir da isoflavona? Tenho. Ah, eu não tenho quase aqui, né? No meu município é só jovens. Então, eu não vou precisar da isoflavona, eu vou precisar de outro. Então, vai ver a demanda no município e dentro dessa demanda vai fazer um processo de solicitação, esse processo junto ao Estado e junto à União. Então, a União vai entrar com 50% do recurso, o Estado 25% e o município 25%. Geralmente, esse é o padrão. E, dentro disso, aí vai solicitar e o que nós falamos lá em 0,8 a concentração. Se você faz o chá da mora, né? Quem toma o chá da mora, adora chá da mora, que é ótimo, tudo, tal, né? Ele está em São Paulo, né? Tem um pé de amora no fundo de casa, a minha vizinha e tal, e ótimo, tal. Eu vou no interior, eu vou visitar um parente no interior, eu pego lá o chá da mora e é diferente, a concentração é diferente porque depende do solo, né? Dos nutrientes do solo. Então, essa concentração ela tem uma mensuração, ela pode ter essa mensuração, e aí no comprimido que você vai tomar, você vai ter esse percentual. Então, o município, dependendo, ele pode falar, olha, a concentração 0,8, vamos estabelecer uma concentração no comprimido de 1,5. Então, o que se estabelece é que tem um parâmetro, pode ser desse ou desse, que está dentro do efeito terapêutico, e fora a questão de efeitos tóxicos, né? Então, se define isso. E aí, cada município. Então, por isso que, às vezes, que eu falei em relação a isso, da valeriana, por quê? Porque você está em São Paulo, o profissional, às vezes, trabalha em São Paulo e pode trabalhar em outro lugar. Em São Paulo é uma concentração e em Osasco pode ter outra concentração. Então, ele vai estar... tem que habituar à questão da concentração. Estou dando um comprimido de 100 miligramas, esse comprimido de 100 miligramas é mais forte do que o outro de 100 miligramas, né? Tá? A padronização no sintético ela é mais específica, né? No fitoterápico é menos um pouquinho, tá? Quando você prescreve a questão de fitoterápico em fluido, em planta, às vezes pode modificar um pouquinho, tá? A gente falou hoje, mais especificamente, do extrato padronizado, tá? Que é um método melhor que você tem de mensurar a questão da qualidade e a questão de toxicidade, tá? E aí, claro, a efetividade do produto, tá? Dentro desse contexto, então o município tem que ver o que ele vai precisar, o que faz parte ali da necessidade, vai solicitar, fazer essa solicitação. O que nós estamos vendo, o que tem às vezes gera e tem uma certa dificuldade, porque você tem que ver junto à gestão municipal, né, o interesse. Então é importante quem está cada um na sua cidade conseguir viabilizar isso. E a Sobrafito, a gente tem percebido que tem essa dificuldade um pouquinho, e também tem a questão
que muito bem comentada, que tem a questão da educação continuada, ou seja, do conhecimento e dos prescritores. Em relação a isso, a Sobrafito já fez cursos para médicos e já fez simpósios promoveu simpósios junto à Anvisa e ao Ministério da Saúde. Então, a Sobrafito já fez simpósios específicos para profissionais do Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, junto com os órgãos reguladores, para conseguir fazer com que tenha uma interação, né? E isso gere, de uma certa forma, uma conversa e um sinergismo, né? De propostas. E também já fez cursos para profissionais médicos do Brasil, né, através do Ministério da Saúde. Foi feito para 300 médicos, foi feita uma pós-graduação para 300 médicos, depois nós iríamos ampliar, e aí acabou não ampliando isso, mas é um fator aí importante, né, que a gente pode, aí a Sobrafito pode tá dando esse suporte ou auxiliando. E o que nós vamos propor no Congresso é isso, é colocar numa mesa a Anvisa na mesa, o Ministério da Saúde, né, e os secretários de saúde e os gestores, né, vamos dizer, da saúde para trabalhar em conjunto em prol das pessoas e do cidadão, para colocar isso, disponibilizar isso, tanto os profissionais de saúde quanto toda a população do Brasil, né? E em relação também à pesquisa, né? Colocar também junto na mesa a questão dos órgãos de fomento, de pesquisa e os órgãos, acho que também é importante porque tem muitas outras plantas que são desconhecidas, né? Nós temos no Brasil 5 biomas, né? Então, em cada bioma tem uma série de plantas ainda não exploradas e não vivenciadas nesse ângulo de visão aí, né? Terapêutico. Então, eu queria perguntar, professor, mas eu acho que já está mais ou menos respondido, porque eu queria saber se era um programa do Ministério que o município teria que aderir para ter os fitoterápicos. Não, não tem programa nenhum, Ministério. O município que quiser, ele pode se inscrever, sei lá o quê. É isso? Não tem programa. Tem um programa nacional, né, de plantas medicinais, e dentro disso, dentro desse contexto, vai ter a parte da farmácia, né, e dentro desse contexto vai ter o processo e vai ter a disponibilização, tá, em relação aos recursos, né, para a aquisição. Tá? Eu vou deixar meu e-mail e aí pode estar enviando e aí a gente auxilia, né? Vê o município, a gente envia o material, a gente tem contato com o pessoal da Anvisa, às vezes a gente tem contato com o pessoal também no Ministério da Saúde, a gente vai estar à disposição para a gente fazer esse link e facilitar, né? Ser um facilitador aí para que isso faz parte, uma das missões da Sobrafito, né? É a educação continuada em relação aos medicamentos fitoterápicos, é a questão de auxiliar na questão de pesquisas clínicas e também, claro, tudo isso visa lá na ponta o paciente usufruir, né? De mais essa possibilidade terapêutica, sem dúvida. Bom, obrigada. Oi, só um minuto. Eu deixei no chat duas coisas, né? As questões das referentes às plantas medicinais e fitoterápicos no SUS,
que faz parte, né, obviamente, da política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, que está junto à coordenação de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde. Então, assim, eu acho legal, interessante, estar lendo essa política, se é isso que realmente o município vai abarcar, vai abraçar, né? Porque volto a dizer, doutor Sóstenes, é muito importante, eu acho que entra junto com a pesquisa, a gente tem muito que crescer nisso no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que ele precisa, sim, de qualificação do profissional, precisa de apoio das sociedades, para que ele seja introduzido no município de uma forma efetiva e que vai trazer benefício para a população, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, deixei aqui para dar uma lida e melhor, né, gente? Tem 75% de financiamento para o município sem ele enfiar a mão no bolso, quer dizer, são 25% só. Então, há de se pensar aí, né, que pela efetividade que a gente sabe que as plantas medicinais trazem e toda essa política, é interessante se pensar com muito carinho, né? Acho que é isso. Passo a palavra aí para a doutora Isabel, porque a gente já está atrasado. Estamos aqui finalizando, né, mais um fórum de assistência à saúde da mulher e seus ciclos de vida, com muito êxito, né? Com muito êxito mesmo, Marisa, né? Suzete e todo o pessoal aqui do exame, né? Da atenção básica, todo o pessoal que assistiu aqui, e lembrar que fica no nosso YouTube. Eu gostaria de agradecer imensamente o professor Sóstenes, que nos acolheu, que agora nos explicou e que nos colocou aí, né, por meio dele, né, a Sobrafito, em possibilidades, né, Suzete Marisa, da gente estar podendo fazer uma educação continuada sobre fitomedicamentos, principalmente na saúde da mulher. Então, aqui eu já deixo aqui, né, no nosso programa aí para o ano que vem, nosso planejamento para o ano que vem, de cursos de educação em saúde, fundamental para nós estarmos trazendo, ampliando, né, portanto, mais uma possibilidade de terapêutico de tratamento para as nossas mulheres, tanto nas unidades básicas de saúde, portanto, aí nos nossos municípios, e sem dúvida nenhuma muito esclarecedora, o pessoal aqui de Campinas colocando muito esclarecedora a aula do professor Sóstenes. Então, Sóstenes, mais uma vez, muito obrigada. E olha aqui o Sóstenes colocando no chat, pessoal, né, o e-mail dele. Muito obrigada, né? É fundamental essa nossa parceria, né, Marisa? É fundamental aí com a Sobrafito. Muito obrigada, Sóstenes, mais uma vez a sua presença aqui conosco. Marisa, Suzete, com vocês. E Sóstenes também. Eu queria, assim, passar para o doutor Sóstenes para ele fazer as considerações finais, mas já agradecendo demasiado, porque é muito difícil a gente ter uma palestra tão qualificada como essa. Parabéns, doutor. A gente está bem feliz. Eu que agradeço a atenção e a presença de todos. É uma grande honra estar aqui hoje. Nós somos apaixonados, né? Apaixonados pela fitoterapia, apaixonados pela assistência aos pacientes, apaixonados pela pesquisa, né? Em nome de todos da Sobrafito, a gente agradece, né, a oportunidade e vamos estar à disposição, né, do que necessário se fizer, e parabenizar a professora Isabel, Paracá, Marisa, a todos pela iniciativa, né? Eu acho que é importante nós termos isso e aproximarmos, né, as ações em conjunta, que isso vai trazer um benefício lá na ponta, sem dúvida nenhuma. É isso que nos move, né? Isso que nos
coração bate mais forte, né? E a gente coloca-se à disposição posteriormente para vir outras vezes, tá? Também, e trabalharmos juntos, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Só relembrando, doutora Isabel, que o nosso próximo encontro vai ser dia 11 de outubro, que vai ser referência ao nosso Outubro Rosa, tá bom? Todos estão convidados. Obrigado pela presença de todos. Tchau, professor. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até. Tchau, tchau. Ótima Obrigada. semana. Obrigada para todos.